Bom dia a todos. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Vamos começar só inicialmente, pediu para me apresentar rapidamente. Dizem que numa palestra as pessoas lembram, sai depois com 3 mensagens principais, né? Então eu vou dar a primeira aqui. Meu nome é José Rogério Luiz. Pronto, já tem 3 mensagens aqui claras, assim vocês ficam sabendo. Experiência, por exemplo, na área, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Eu, entre outras coisas, fui da primeira turma de trainees da Embraer e virei, aos 24 anos de idade, era assistente de CFO na Embraer. Depois tive uma experiência no Citibank, fui CFO de uma cervejaria chamada Antártica e entrei lá para fazer uma reorganização. 6 meses depois, eu estava dentro da Ambev, a gente fez a criação da Ambev, participou da criação da Ambev. Fizemos o trabalho também em internet e vou falar um pouquinho também dos últimos 10 anos que aconteceram na TOTVS, onde agora faço parte do comitê de estratégia. Queria agradecer muito a Endeavor por me convidar logo pela manhã aqui para falar sobre um tema que é vibrante, né? Falar sobre diretor financeiro. É fantástico. Eu lembro até que eu estava falando, eu tenho 3 filhos, para falar dos 3 pontos, eu tenho 3 filhos, né? E a mais velha, ela trabalha em marketing, uma estagiária de marketing. Tem um filho do meio, é a menor, e a questão é mais ou menos a seguinte. A filha mais velha fala: pai, eu não estou conseguindo dormir direito. Será que você vai lá no quarto e fala um pouquinho sobre diretor financeiro para mim? Assim eu durmo mais rápido, né? Então, esse é o ponto principal. O segundo, o meu filho do meio fala: pai, engraçado, lá na escola ninguém fala que quer ser diretor financeiro. E a mais nova eu tento poupá-la desse tipo de coisa, né? Então, eu vou, sem atrasar muito mais, falar no tema aqui que a gente vai falar, diretor financeiro, ou CFO, né, Chief Financial Officer, e a pergunta que foi me colocada é se é um ativo estratégico ou não, se é algo importante mesmo para as micro e pequenas empresas, né? E a questão é aquela questão filosófica, ter ou não ter. Né? Obviamente eu já vim vestido de diretor financeiro, obviamente uniformizado corretamente, né? E como venho da área, vamos fazer um planejamento, vamos dizer o que eu espero ao longo dos próximos minutos estar apresentando para vocês. Falar um pouquinho de qual que é o papel de diretor financeiro, o que mudou ao longo do tempo, como é que ele pode ajudar a sua empresa, como é que ele pode ajudar você, empreendedor, né? E ele é estratégico? E, de novo, tentar responder a questão que eu acho que é fundamental, ter ou não ter. Eu acho que, se nos próximos minutos vocês tiverem uma boa ideia do para que serve, acho que vocês vão conseguir chegar a uma conclusão, né? Bom, mas a verdade, para falar de diretor financeiro, eu achei melhor falar sobre um outro tema. Vamos falar sobre rally, né? Não sei quem já participou de rally, quem já dirigiu carros de rally ou quem já participou de corridas de rally, né? Rally é isso daí, né? O pessoal se expondo a uma série de incertezas, né? Ou seja, você vai dirigir um carro ou numa estrada de terra, ou numa estrada de lama, ou no gelo, ou na água, ou numa estrada normal, tendo que controlar tempo, né? Onde você é vencedor não só se você chegar na frente dos outros, mas se você tiver nas provas de regularidade, você chegar dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado parâmetro, né? E aí eu estava procurando um pouco mais a definição de rally, né? Eu não sei quantos aqui já correram rally, e eu descobri essa definição que eu falei: nossa, essa é a definição de uma empresa, essa é a definição de negócios. Porque, no fundo, o elemento surpresa é uma constante. Vocês que dirigem as suas empresas, que são empreendedores, vocês sabem que isso é fato, né? E que isso, na verdade, é o que se transforma no principal aspecto de emoção ou na principal atração. No fundo, vocês gostam de viver nessa adrenalina, né? Ou seja, nesse aspecto de não saber o que vai ter na próxima curva, não saber se vai ter terra, ou acordar para a prova de amanhã e não saber se vai ter chovido ou não, e se você vai estar no meio do barro ou se o rio vai ter ocupado toda a pista. Então, essa parte da emoção não tem jeito, vocês gostam disso, né? Vamos olhar um pouquinho mais, e olha aí, o carro tentando ficar na curva, e vocês ali na direção, vocês tomando conta da situação, né? O carro é seu, você tem que tomar cuidado para não machucá-lo, inclusive, né? E você quer levá-lo ao final da melhor maneira possível.
Mas se a gente olhar atentamente ali dentro do cockpit, ou de onde está o carro, né? Se você olhar com muita atenção ali dentro do carro do rally, você vai ver que, opa, o piloto, que é o rapaz aqui da direita de vocês, né? Ou da esquerda do quadro, ele é o dono do carro. Ele que tem a direção, ele que acelera, que ele breca, ele faz no final do dia o que ele quiser. Ele é o dono do carro. Ele é o fundador, ele é o empreendedor, ele é o dono da empresa. Mas ele não está sozinho. Está olhando? Tem um rapaz ali do lado, né? Que é o navegador. E a função do navegador no rally é algo fundamental. Quanto mais a gente passa, quanto mais tempo você vai analisando o que é uma prova de rally, você vai entendendo o papel do navegador, né? Para quem já viu uma prova de rally, o piloto está ali concentrado para não deixar o carro sair da pista, para conseguir alcançar a meta, mas do lado tem alguém falando para ele: curva 50 metros, à esquerda, 30 graus, estamos longe na velocidade, estamos perto do nosso próximo ponto. Ele vai cantando não só o que passou, mas o que tem pela frente. Portanto, esse rapaz aqui que está mais sorridente aqui para frente, que é o navegador, não sei do que ele está rindo, mas, enfim, ele está rindo. Qual é o papel de cada um dos dois? O piloto tem que ficar focado em estar mantendo o carro na pista. Tem que ficar focado em estar acelerando da maneira correta. Tem que ficar focado, no final do dia, na atividade fim. Mas ele tem um braço direito, que é o navegador, que vai permitir com que ele fique tranquilo, porque alguém está controlando combustível, está controlando velocidade, está controlando o caminho, enfim, está fazendo o papel de deixar com que ele fique tranquilo, porque a retaguarda vai estar coberta. Tá? Portanto, é alguém que orienta para que ele não saia da trilha e para que ele consiga chegar no melhor momento nas metas que os dois tenham definido. Imagina o piloto. Ele não tem tempo de olhar para os instrumentos. Ele confia naquele navegador que, por outro lado, fica que nem um maluco. Que nem um maluco com o quê? Para quem, de novo, já viu um rally, ele fica com uma prancheta e com uma calculadora, e com um cronômetro, enfim, né? E aí eu falei, puxa, esse cara deve ser um diretor financeiro, ele fica com a calculadora o tempo todo, não sai do mapinha na pranchetinha, né? E um navegador é fundamental para uma equipe de sucesso, para uma equipe de rally alcançar os seus objetivos. Tá? Ou seja, os pilotos disputam, aí está unhas e dentes, mas, na verdade, disputam a etapa um bom navegador. Porque o piloto sabe que, sem um bom navegador, ele fica limitado, né? Se ele quiser controlar tudo ao mesmo tempo, ele vai ter alguns desafios adicionais. É impossível? Não, não é. Mas ele vai ter dificuldade, né? E como, aí, mostrando em casa um pouco dessa apresentação, a piadinha já veio. Pois é, pai, o cão é o melhor amigo do homem e o navegador é o melhor amigo do piloto, né? Falei, é isso mesmo, né? O navegador é o melhor amigo do piloto. O melhor amigo é aquele onde você nem precisa olhar do lado. Você sabe que eu posso focar no dia a dia porque ele vai estar me auxiliando em tudo que tem o aspecto de back-office. Lógico que aí tem a imagem vibrante do diretor financeiro, né? Essa imagem clássica dele, né? Essa coisa moderna, né? E é engraçado, eu participo de um instituto, que é o IBEF, Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros, e todo ano a gente tem um encontro sócio-esportivo, vai para um hotel bacana, no sul da Bahia, leva as famílias, né? E como todo bom brasileiro, a gente tem um joguinho de futebol, né? Então vamos jogar futebol. E é uma briga, porque só tem goleiro e cara da defesa. Não, vocês vão para frente, deixa que eu cuido de tudo aqui atrás, fica tranquilo. Porra, não tem ninguém para jogar no ataque. É uma coisa quase que patética, mas mostra muito do perfil
que a gente tem, né? O diretor financeiro a gente vai conhecendo já desde pequeno, na escola ou na faculdade. É aquele onde todo mundo vai aprontar alguma coisa e ele fala, e se der alguma coisa errada? Né? Você fala, cara, pô, puta cara chato, bicho. Nós estamos aqui tudo animado, né? Ou quando vai para a festa, quem é que não vai beber para dirigir depois? Pô, esse cara é diretor financeiro, só pode ser ele, né? No fundo, o que ele está fazendo é cuidando, de alguma forma, de que as coisas não deem errado. Pode ser que ele não cuide tanto para que as coisas deem certo, mas, com certeza, ele tem uma função, e eu vou deixar aqui muito claro para vocês, lembra? A função do diretor financeiro principal é proteger ativos, né? É proteger ativos. Acho que o teu pessoal de vendas, de produção, vocês têm muito na noção do ataque, do que vão fazer, mas tem que ter alguém, um navegador, ou alguém que vai te ajudar a proteger os ativos. Mas vamos ver um pouquinho das características do papel histórico aí do diretor financeiro. A primeira coisa que eu quero lembrar para vocês, tudo que vocês fazem na empresa vira dinheiro. Tudo. Desde aqueles... cada vez que vai um cliente e você oferece 3 cafezinhos para ele, não só 2, esse cafezinho a mais, ele vira dinheiro. Que pode virar depois uma venda, mas ele vira dinheiro. Vocês estarem aqui hoje fazendo um investimento, espero que isso não seja considerado como despesa, mas sim como um investimento, né? Mas o fato de vocês estarem aqui hoje significa que vocês não estão fazendo outra coisa. Portanto, tem um custo associado, né? Gastar mais ou menos em marketing, fazer uma viagem a mais ou a menos, tudo isso vira dinheiro. E é importante vocês terem essa consciência. Nada é de graça numa empresa. E o que você gastar a mais, se não for bem investido, pode faltar lá na frente. Então, mensagem. E esse cara, o diretor financeiro, ele vive e respira esse aspecto. E ele vai ter o trabalho de alertar a você o tempo todo de que, de uma forma elegante, mas que tudo vira dinheiro. Portanto, pode faltar um dia. A tendência de alguém que tem essa formação é de estabelecer metas. E vamos lá, gente. Empreendedor, cara, de verdade, não é nenhum maluco, sabe bem o que faz, mas ele faz por instinto. Ele vai fazendo, ele vai fazendo. E, cara, o empreendedor, sabe a coisa maravilhosa que tem? Tudo vai dar certo. Fica tranquilo que vai dar certo. Mesmo que não deu certo, deu certo. Você que não percebeu, é porque você não é empreendedor, mas deu certo. Olha aí, vai dar resultado. Tudo vai dar certo. Tá? Agora, se você não sabe para onde vai, fica mais complicado. Portanto, estabelecer metas, e diretor financeiro é muito isso. Lembra quando vocês iam fazer aquela viagem no colégio ou na faculdade e sempre tinha um cara que queria organizar? Em que carro cada um vai? Quanto nós vamos gastar de combustível? Lembra? O cara sempre organizava as coisas. Esse é o diretor financeiro. Eu sei que tem gente já rindo na plateia aqui porque falava eu era assim, ou eu conheço aquele cara ou aquela moça que era desse jeito. Pois é, estabelecimento de metas. Obviamente que durante a viagem que vocês foram fazer, alguém controlava para falar, gente, lembra que a gente almoçou ontem no restaurante? Hoje vamos passar no supermercado para comprar salsicha, porque senão não vai ter grana, né? Ele controla e faz o acompanhamento também para saber se você está chegando naquele material. A função é muito simples. Meta, acompanhamento, controle, né? E isso, ao longo do tempo, foi mudando. E o que a gente vai trazendo agora é o que eu chamo de um novo papel do diretor financeiro ou do CFO. Ele não só tem as funções que tinha antigamente, ou seja, de lembrar que tudo que você faz na empresa vira dinheiro, né? Você vai falar, talvez seja a função menos espiritual de uma empresa e mais materialista. É assim mesmo, né? O cara vai olhar para você e falar que tudo vira dinheiro. Né? Vai estabelecer metas, vai querer fazer acompanhamento, vai querer fazer controle, né? Mas, fora isso, ele tem um novo papel que é fundamental e que mudou ao longo do tempo, que é de gerar longevidade. Não tem empreendedor,
né? Não tem empreendedora, não tem empreendedor, que não esteja criando uma empresa e, desde o primeiro dia, já imagina ela enorme, né? Ele não faz a meta para isso, mas ele fala, eu quero isso ter o tamanho dos meus sonhos, né? E, por conta disso, ter alguém que possa te ajudar na longevidade é fundamental. O que é longevidade? Gente, longevidade é fazer com que você tenha caixa daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Longevidade, eu sempre brinco que você tem 2 coisas. Uma coisa é lucro. Lucro é alimento para mim, né? Lucro é alimento. E você pode ficar sem lucro por algum tempo, certo? Alimento você pode ficar, tem gente que fica um mês sem se alimentar e não morre e tal, você pode ficar sem alimento. Agora, caixa é oxigênio. Né? Uma pessoa normal, o que é? Morre depois de 1 minuto sem respirar? Tem gente que consegue ali ficar 12, 13, 14 minutos. Né? Mas caixa é ar. Caixa é oxigênio. Portanto, assegurar a longevidade é assegurar que você não vai falhar nas coisas de curto prazo e ter metas no longo prazo. Hoje, claramente, o ambiente está muito mais complexo. Aqueles que estão tendo que se debater com coisas como nota fiscal eletrônica, SPED, todos aqueles detalhes hoje de controle maior que você tem, num ambiente de uma volatilidade muito mais alta, né? Vocês estão aqui, você consegue ver como é que está a bolsa de valores, como é que está o dólar, se o dólar vai estar afetando ou não afetando seu negócio, numa velocidade que não existia antes. Portanto, o ambiente está muito mais complexo do que já foi. E você tem elementos hoje que interferem de uma forma muito mais incisiva do que no passado. Governo, em todas as instâncias, né? E aí, esse novo, ou esse diretor financeiro agora, tem que ter a habilidade de entender o que está acontecendo com as coisas do governo, tem que ter uma habilidade para entender o que acontece com o mercado financeiro, com bancos, né? Hoje você tem linhas diferenciadas, você tem produtos diferenciados das coisas básicas, desde que seja para suportar o teu contas a receber ou para suportar o teu contas a pagar, mas ele é um ambiente muito mais complexo do que foi no passado. Mais do que isso, esse é uma pessoa que hoje tem que conhecer de tecnologia. Não tem jeito. Você tem que entender de tecnologia. Clientes, não mais o diretor financeiro fica olhando para o passado. Esse é um cara que está na linha de frente com você. E, sem dúvida nenhuma, esse executivo, diretor financeiro, vai poder sentar do teu lado para falar com clientes, para falar com fornecedores, para falar com potenciais investidores. O mercado hoje te dá muitos caminhos para que, via BNDES, via atividades como a Endeavor, você tenha acesso a novas fontes de capital, que tem um nível de sofisticação. E esse nível de sofisticação hoje você conhece seus números? Você sabe como é que está indo sua empresa? Não adianta ter um belo ativo se você não conhece. Não adianta ter uma ótima empresa, do tamanho que ela seja, fature 2, 3 milhões de reais, se você não conhece ou não tem uma ideia dos seus números. Não faz sentido. Você perde valor ao não conhecer. Mas, de novo, eu sei que você tem que ficar pilotando o carro. Tem que ter um navegador para te ajudar. Né? E aí tem o trabalho com fornecedores hoje também, que é um trabalho muito forte. O novo diretor financeiro, só para que vocês tenham ideia, ou a pessoa que assume uma área como essa, normalmente tem não só tesouraria, contas a pagar, contas a receber, mas tem áreas como jurídico, RH, muitos deles têm a parte de tecnologia, o CIO, ou a parte de tecnologia junto. Enfim, está cada vez mais complexo, né? E o diretor financeiro, hoje em dia, tem um outro papel, que eu chamo do papel de purificar a água. O que é purificar a água? Né? Muitas vezes, você recebe, alguma coisa acontece dentro da empresa e vem uma série de informações. E o que eu tenho percebido é que vai para a mesa do diretor financeiro e ninguém espera uma surpresa vinda dele. Ou seja, o que sai da mesa do diretor financeiro, a água está limpa.
Alguém já aprovou. Esse é o cara que a gente chama de compliance. Esse é o cara que está fazendo a gestão de risco da empresa. Esse é o cara que está dizendo, esse contrato tem problema potencial, esse contrato não está bacana. Isso daqui é torto e pode nos dar problema lá na frente. Na verdade, todo mundo espera hoje do diretor financeiro que no final do dia ele seja um guardião. Que ele tenha não só a chave do cofre, mas também a chave da longevidade da empresa. Pensa nisso. Em casa, vocês em casa, ou com seu marido ou com a sua esposa, claramente tem alguma coisa que se fala, bom, se a mãe aprovou, nós podemos fazer. Ou aquela história, pode fazer tal coisa? Fala com seu pai. Se seu pai falar que pode, e o pai tem que fazer a gestão de risco, tal, que o Thiago até vai falar daqui a pouco de gestão de risco, vai falar de gestão de risco, etc. e tal. Essa é uma coisa importante, de como é que você se posiciona. Esse papel de purificar a água é algo que é fundamental para quê? Você, como empreendedor ou como empreendedor, possa continuar dirigindo o carro na direção correta. Vamos falar um pouquinho do perfil, hoje, do diretor financeiro. E para que vocês pensem nesse diretor financeiro. De novo, tem que ter base técnica. Não adianta aqui eu pegar e falar para você, olha, arrume um diretor financeiro que ele é eu adoro engenheiro, hein? Mas que seja um engenheiro civil, de formação. Provavelmente é um cara de tremendo bom senso, mas sem uma base, por exemplo, contábil ou de finanças. E você precisa disso. Então, a primeira dica que eu estou falando para vocês é, não se iludam. Precisa ter base técnica. Pô, mas é meu amigo, fez sociologia, mas é um cara legal, de bom senso. Gente, cuidado para não se enganar. Tem que ser comunicador? Em que aspecto? A função está muito mais complexa e ele tem que falar com toda a empresa hoje. E tem que falar fora da empresa também. Então, tem que ter um aspecto que não adianta ser aquele cara que só olhava o passado, que ficava escondidinho, lembra, no colégio, comendo um lanchinho lá do lado, com medo de apanhar de todo mundo. Não, esse cara tem que ser um cara comunicador. Ele tem que aparecer na frente da empresa para você e tem que aparecer... A imagem dele tem que ser uma imagem. Não estou dizendo que as pessoas vão amar o diretor financeiro, mas ele tem que ser percebido claramente. Tem que ser alguém que não olha só mais o passado, mas que olha futuro. Tá? Ele tem que te ajudar a ver o caminho lá para frente. Ele tem que tomar conta do passado, mas tem que olhar para frente. Tem que ser alguém de relacionamento, porque, obviamente, nós estamos numa sociedade hoje onde relacionamento é fundamental. Não adianta se esconder. Então, ele tem que ter esse perfil. Eu chamo que ele tem que ser evangelizador. Por quê? Aquela questão de que tudo vira dinheiro numa empresa não é percebido de uma maneira tão integral por todo mundo. O cara da produção vai achar que pode gastar mais do que gasta. Se tiver uma área de desenvolvimento, acha que pode gastar mais do que pode. E o fato de ser um evangelizador é fundamental. E aí, um outro ponto, que ele tem que ser desafiador. O que eu chamo dele de ser desafiador? Talvez não seja a melhor palavra, mas só dizer o seguinte. Se você tiver um diretor ou uma diretora financeira, ou um cara na área de finanças, que aceite passivamente o seu brilhantismo, você tem um problema com isso. Tá? Esse tem que ser o cara que, numa sala fechada, te conte a verdade. Ele não pode ser aquele chefe, ótimo, foi fantástico, bacana. Por quê? Ele tem que ser o ponto crítico da empresa. É parte da função. Se você não tiver alguém que te desafie, bem provável que você pode ter problema de longevidade. Tá? Esse é um tema que a gente sempre discutiu, mesmo nas empresas que eu passei, razoavelmente polêmico, mas é fundamental. Você tem que ter alguém que esteja alinhado em conceitos com você, mas que não aceite necessariamente todo o seu brilhantismo. Há uma discussão a ser feita sempre com o empreendedor para ver qual que é o melhor caminho. O instintivo não é sempre a melhor alternativa ou solução. Mas se o instintivo estiver suportado por alguém que te dê dados, números, sugestões, aí sim a chance de sucesso é bem maior. Rogério, onde é que nós vamos encontrar esse diretor financeiro com tudo isso? Ou essa diretora financeira? Ele existe, claro que ele existe. Não necessariamente... eu não tenho o telefone da moça, antes que perguntem. Mas... não precisa ser o super-homem ou a Mulher Maravilha, mas claramente, você tem a oportunidade do quê? De buscar pessoas. Se eu quero um perfil técnico, eu acho que as auditorias e as consultorias elas acabam
promovendo para o mercado uma série de jovens com uma capacidade bastante interessante. Tá? Esse é um exemplo típico de onde você pode buscar. Os bancos, num determinado momento, dependendo do perfil da sua empresa, ele também pode ser uma geração importante de mão de obra para vocês. Tá? Bom, vamos lá para a parte final da nossa apresentação, que é a questão do ter ou não ter. Né? A decisão é de vocês. Né? Se vai ter um navegador ou se não vai ter um navegador. O que eu tenho convicção é que, se você não tiver alguém para te auxiliar, talvez você tenha que reduzir um pouco a velocidade. Né? E aí, ao reduzir um pouco a velocidade, você vai para algumas formas diferentes de como administrar a sua empresa. Né? Não significa que é ruim, ele te leva a algum lugar, mas não dá a mesma velocidade que você quer. Você também pode considerar ser onipresente, né? E falar, não, eu por enquanto não preciso, eu vou conseguir me dar bem. E aí, obviamente, é uma gestão de risco, né? Onde pode acontecer, porque ou você diminui a velocidade, ou você tenta ser mais cuidadoso. Tá? Enfim, eu não vou deixar de dar minha opinião aqui, entre o ter ou não ter, o eis a questão. Esses caras todos estão felizes com seus navegadores. Por que eles estão felizes com seus navegadores? Porque no final do dia, o que você quer, no final da jornada que vocês vão estar em conjunto, é estar comemorando. Uma corrida atrás da outra, dos vários campeonatos que vocês vão tendo. Esse campeonato que vai levar à evolução da tua empresa. Portanto, o que eu queria só deixar aqui, a minha opinião pessoal e sincera, é de que a função de diretor financeiro é uma função onde, independente do tamanho da sua empresa, independente do título que você quiser dar, mas essa pessoa ao seu lado, que seja uma pessoa com uma formação sólida, não só seu amigo, mas seja uma pessoa com formação sólida, uma pessoa que tenha honestidade intelectual com você, é fundamental. É fundamental. Né? E honestidade intelectual, para a pessoa ter uma formação técnica, honestidade intelectual independe de idade. Não precisa ser alguém na faixa dos 50 anos, acho que tem gente jovem com muita capacidade nesse aspecto. Né? Eu só queria comentar um pouquinho o caso prático nos últimos minutos, do que foi a experiência com TOTUS. Eu acho que a TOTUS é uma empresa de software de gestão, vários de vocês conhecem, e eu só, para mostrar um pouquinho, talvez o quadro não esteja tão claro, mas era uma empresa que cresceu bastante, eu estou no ano de 2001 aqui, e em meados de 2001 ela tinha aproximadamente 100 milhões de reais de faturamento bruto, e uma margem, e aí eu vou chamar a margem de EBITDA, ou lagida, como vocês quiserem, na faixa de 6,5%. E a empresa entrou numa decisão de fazer uma reorganização administrativa e foi lá, e uma das coisas que fez, trouxe um CFO. E a ideia o que era? Vamos pensar no empreendedor. Né? Não contrate alguém para a empresa do passado, contrate alguém para a empresa do futuro, para o tamanho que você quer ser. Né? Bom, o que aconteceu 10 anos depois, você tem uma empresa de 1,2 bilhão, né, e com mais de 25% de margem de EBITDA. Isso foi o CFO que fez? Não, de maneira nenhuma. Mas fez parte do time. Fez parte do time. Né? Ajuda no processo de orientação para você entrar num outro nível de eficiência da tua empresa. Rogério, pode ser um pouquinho mais claro com relação a esse aspecto de eficiência? Posso, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Indo para os 2 últimos slides aqui. Tem uma medida chamada despesa geral e administrativa sobre receita líquida. Né? Despesas gerais e administrativas, vamos pensar que isso é claramente uma área na qual o CFO tem a grande atuação. Olha o que aconteceu. E aí a TOTUS fez várias aquisições e esse quadro aqui mostra como se todas as empresas adquiridas estivessem juntas desde 2005. Então, a TOTUS tinha 14,5% das despesas gerais administrativas que elas representavam da receita líquida, ou seja, as despesas gerais administrativas eram 14,5% do total de receita líquida. Tá bom? Em 2010, esse número cai para 6,4%. Você caiu de 14% para 6,4%. Uma queda aí próxima a 8%, que é a colaboração que você dá, por exemplo, ao EBITDA. É o ganho de riqueza.
E o que aconteceu com a TOTVS nesse período? Ela cresceu a margem de EBITDA de 18% para 25%, aproximadamente 7% também. Então, com a pergunta do tipo, Rogério, faz sentido ter ou não ter uma área financeira estruturada, ou um diretor financeiro? Eu acho que aqui responde um pouco, onde, na prática, se você estiver bem estruturado, você alavanca a empresa. E essa é a colaboração que alguém pode dar para você que tem essa função ou esse conhecimento. Bom, eu queria deixar aqui essa mensagem para vocês, agradecer a oportunidade e ficar à disposição das perguntas e respostas. Lembrando que, na minha opinião, entre ter ou não tenho a menor dúvida. Ter um navegador do lado de vocês vai ajudar muito, vai fazer com que vocês tenham uma velocidade mais acelerada ao longo do tempo. Então, a primeira questão é ter. O segundo aspecto é num perfil que seja um perfil que seja colaborativo e te desafie também. E o terceiro aspecto é claramente que isso dá resultado ao longo do tempo. Tá bom? Bom, queria agradecer e ficar à disposição das questões agora.